Nas últimas semanas temos conversado nestas devocionais sobre encontros de Jesus após a sua ressurreição. Você sabe que Jesus esteve andando no meio dos discípulos durante 40 dias, antes dele ser elevado de volta aos céus. E durante estes 40 dias aconteceram encontros maravilhosos que marcaram pessoas. E um destes encontros, que aconteceu bem no domingo da ressurreição, no final do dia, foi descrito pelo apóstolo João. E João participou deste momento. Quando os discípulos estavam com as portas fechadas do lugar onde eles estavam reunidos e estavam com muito medo, e Jesus entra, passa pela parede, não pede para abrir a porta, porque o corpo dele já não era mais um corpo de carne e osso, material, mas era o corpo glorificado e imaterial. E ele então chega no meio dos discípulos, se apresenta no meio dos discípulos e diz: paz seja com vocês. Os discípulos estavam apavorados. E o medo dos discípulos é porque eles não sabiam ainda o que poderia acontecer com eles, já que 2 dias antes Jesus havia sido preso, havia sido julgado, havia sido condenado, havia sido morto. E eles, como discípulos, poderiam também ser alvo da mesma perseguição. Por isso eles estavam com medo. E Jesus vem e diz: paz seja com vocês. A palavra paz no hebraico, a palavra shalom, não significa uma ausência de problemas, mas significa uma presença de Deus que pacifica o coração, pacifica a alma em meio aos problemas, no meio das dificuldades. Não significa que não há algum tipo de conflito interior, alguma situação exterior, circunstancial difícil, mas significa sim que no meio desta situação, seja difícil externamente ou seja na alma, no coração, há uma presença sobrenatural de Deus que pacifica o coração. Shalom significa isso. Veja, Jesus diz: paz seja com vocês. Em meio ao conflito, ao medo, ao terror, Jesus traz paz. Deixa eu dizer para você como Jesus traz paz e que tipo de paz Jesus traz. Em primeiro lugar, Ele traz paz no meio da situação. Hoje nós estamos vivendo a todo instante, temos recebido notícias de pessoas doentes, pessoas que morreram, famílias enlutadas. Há um medo generalizado, medo de ficar contagiado com o vírus, há um medo de ir para o hospital, um medo de ser entubado, um medo de perder parentes, perder amigos. Este medo bem semelhante ao que os discípulos estavam vivendo. E Jesus diz para mim e para você: paz no meio da circunstância, paz seja com vocês. Mas também Jesus está dizendo: paz seja com vocês aí dentro da alma, no interior, porque às vezes as circunstâncias até não estão tão desfavoráveis, às vezes as coisas estão até bem, mas mesmo assim a alma não está em paz, há uma ansiedade, há uma angústia interior. Então Jesus vem para trazer paz de dentro para fora. Jesus vem para dizer: acalma minha alma. Jesus vem para dizer: a sua esperança está em Deus. Jesus vem para dizer que o coração nosso pode transbordar desta angústia e deste medo na presença de Deus. Jesus vem para agir interiormente, pacificar o coração. O salmista diz: por que você está abatido, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda você vai louvá-lo. Por que está abatido a minha alma? Jesus vem para fazer essa pergunta: por que você está abatido, com medo? Paz seja sobre
a sua alma. Em terceiro lugar, Jesus vem para proclamar paz com Deus. O que significa isso? Significa que, através da morte e da ressurreição de Jesus, do sacrifício dele na cruz, o seu sangue derramado, os nossos pecados são perdoados e nós adquirimos uma posição diante do Criador, diante de Deus, de termos sido pacificados. Agora não há mais um buraco, não há mais uma distância entre Deus e entre nós, mas Cristo estabeleceu a paz entre nós e entre Deus. Então, Paulo fala também que nós fomos pacificados através do sangue de Cristo. A Bíblia diz isso, que nós recebemos o fruto, o resultado da morte de Cristo, que é termos a possibilidade de nos relacionarmos com Deus. Ele é a nossa paz, Jesus. Então, neste momento, eu quero dizer a você, independente da circunstância, que pode ser também geradora de medo, independente de como está a sua alma, você pode ter paz, mas especialmente você pode ter paz com Deus, recebendo o perdão que há em Jesus. Foi por isso que Ele morreu e para isso Ele ressuscitou, para estabelecer paz. Então eu quero proclamar, eu quero declarar a paz de Jesus, esta paz que Jesus traz quando Ele encontra aqueles discípulos. E isso transformou a vida deles. Isso os fez corajosos. E por isso, no domingo que vem, nós vamos celebrar o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes aconteceu depois desse encontro com Jesus, quando os discípulos estavam agora já cheios de coragem, de força, de ânimo, para enfrentar todas as situações e pregar o Evangelho. E no dia de Pentecostes nasceu a Igreja de Jesus, com a vinda do Espírito Santo. Então, paz seja sobre a sua vida, paz seja sobre o seu coração, a sua alma, trazendo descanso, trazendo refrigério, trazendo descanso para o seu coração. Paz seja sobre a sua família, paz seja sobre você, independente da circunstância, porque Jesus, Ele, como pessoa, é a nossa paz. Deus te abençoe.